As possibilidades de trabalho, elas estimularam o crescimento das cidades, mas houve outros fatores nesse processo que também estimulou. Por exemplo, o saneamento básico. Saneamento básico é atividade relacionada com o abastecimento de água potável, o manejo da água pluvial, o tratamento de esgoto, certo? O transporte, hospitais e lazer, que são atrativos e fazem com que as pessoas prefiram morar nas cidades. Esses aspectos promovem a melhoria da qualidade de vida, como a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. Ó, a gente vai ter aí três mapas. Esse é o primeiro, onde a gente pode comparar esse crescimento. Vamos pegar um país desenvolvido, urbanizado, no caso aqui os Estados Unidos, e vamos pegar aqui países da África. Observe para vocês verem a diferença. Aqui a gente tem mortalidade infantil. Quando está vermelhinho, a gente tem mais de 100% da mortalidade infantil, certo? Quando está esse amarelinho, menos de 10%. Então, o país desenvolvido, é, eles têm a taxa de mortalidade pequena. Já os pouco desenvolvidos, os não urbanizados, a taxa é maior. Se a gente fizer a comparação com a expectativa de vida, observem também. Aqui a expectativa de vida, quanto mais vermelhinho, a gente tem mais esperança de sobreviver das crianças, certo? Quanto mais amarelinho, a gente tem menos esperanças. Então vamos olhar. Aqui no país desenvolvido, nos países mais urbanizados, a gente tem essa esperança de vida maior. Já nos menos desenvolvidos, a esperança é menor, tá? Isso pode estar relacionado, por exemplo, ao acesso de água potável, onde eu tenho água para melhoria da vida, a gente tem um aumento da expectativa de vida e uma diminuição da mortalidade. Olha aqui para vocês verem, a mesma região, aqui desenvolvido e aqui não desenvolvido. Quanto mais azulzinho, eu tenho maior quantidade de água potável disponível. Quanto mais amarelinho, menos quantidade. Então, ó, o país desenvolvido, onde a gente teve uma expectativa de vida maior, aqui a gente tem água potável disponível. E aqui a água potável já é mais restrita, certo? O processo de urbanização no Brasil ele ocorreu no século XX. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural, isto é, no campo. Então, observem aqui, a parte vermelhinha é rural e a amarelinha é urbana, tá bom? Então, até a década de 60, 70, a gente ainda tinha o ambiente rural com maior população. Tá vendo que é maior? Já na década de 70 já começou a mudar, ó. A gente já teve um crescimento da população urbana e isso só foi aumentando, ok? Olha para vocês verem a diferença daqui de 2010 a 1940. Observando os dados sobre a urbanização brasileira, é possível afirmar que o Brasil se tornou um país urbanizado. Aqui a gente tem a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em 1902, a mesma avenida em 1920, e aqui a mesma avenida em 2016. Olha o quanto mudou. Aqui estava bem rural, certo? Aqui já tinha melhorado um pouco e aqui já tem lotação de carros. Os fatores que motivaram a urbanização no Brasil não são diferentes dos que motivaram o mesmo processo na Europa. Mecanização do campo, industrialização da cidade. No entanto, algumas particularidades históricas diferenciam esse processo. Para compreendê-lo, é preciso conhecer essas particularidades. Até o final do século XIX, o Brasil era um país essencialmente rural. Sua economia baseava-se no cultivo de gêneros alimentícios e na extração de minerais e de outras matérias-primas. Somente 10% da população brasileira vivia em cidades. As cidades que existiam se desenvolveram principalmente próximas aos centros produtores dessas matérias-primas e tinham como função principal a centralização do poder político-administrativo e das atividades econômicas. Então, a princípio, o Brasil ele era focado apenas na, na, na extração de minerais, extração de matérias-primas, no plantio. Era apenas parte rural mesmo. Só depois que ele foi mudando, foi urbanizando.